Bom dia, irmãos. Mais uma oportunidade nesse domingo, estudarmos a Palavra de Deus como escola bíblica dominical. E desta feita vamos estudar a lição número 11 do terceiro trimestre da revista Compromisso. E nessa abertura, eu gostaria de convidar os irmãos para a leitura bíblica do nosso texto áureo, que se encontra em Hebreus capítulo 13, verso 16. O texto diz assim: mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, porque Deus se agrada de tais sacrifícios. Nessa abertura ainda vamos cantar. Convido os irmãos para ir dos seus lares, abrir seus cantores no hino 130. Esse hino tem o título Beneficência. Vamos cantar nessa abertura a primeira e segunda estrofes. Depois teremos a oração que será apresentada a Deus pela irmã Ana Carolina Batista, Bispo dos Santos. O estudo dessa manhã, desse domingo, dessa lição 11, cujo título é Oração e Generosidade, será apresentada pelo pastor José Carlos de Medeiros Torres. Meu Deus, eu te peço que o Senhor abençoe a aula que vai acontecer, que o Senhor coloque no coração do professor o que o Senhor quer passar para os alunos e que todos possam compreender a sua palavra e colocar em prática. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, meus queridos irmãos desta brilhante classe de Escola Bíblica Dominical da nossa Igreja Batista do Catete. Tão querida, todos nós, e que logo desejamos ela esteja voltando aos cultos plenamente, aos cultos presenciais, para que não apenas participemos dos cultos, mas nos vejamos e celebremos a nossa comunhão em Cristo Jesus. Eu fui convidado pelo irmão Elias para apresentar a lição de hoje da Escola Bíblica Dominical. Seria, com toda certeza, melhor apresentada pelo próprio professor da classe, o irmão Elias. Mas ele me passou essa responsabilidade. E eu procurei ler o texto da lição para que até os irmãos possam caminhar juntamente comigo, segundo aquilo que estudaram em suas casas, não é? E já vi que os irmãos estudaram o que é oração, estudaram, por exemplo, a oração intercessória de Abraão, estudaram também que oração deve resultar em transformação de vida,
estudar o Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou em duas classes, né, diferentes, 2 domingos diferentes. O lugar da oração na vida cristã. E hoje o tema é oração e generosidade. Bem, algumas considerações iniciais. Falar sobre oração é considerar, é enfocar, é refletir sobre um tema central na vida cristã. A oração é considerada como, em olhando o desenvolvimento da vida, a respiração do ser, do novo ser em Cristo. Disse que a palavra de Deus é o nosso alimento espiritual e a oração é o oxigênio de que necessitamos para viver e continuar vivendo. Nesse caso, falar com Deus em oração, vocês devem ter visto que oração é isso, é mais importante ainda do que a leitura da Bíblia, até porque a leitura da Bíblia pode nos ser tirada. Por exemplo, já houve muitas ditaduras do mundo que demoniacamente atentaram contra o cristianismo, minando-lhe uma das fontes de enriquecimento da sua vida, tirando-lhes a possibilidade de ler a Bíblia. E um largo tempo em que o cristianismo andou segundo as trevas deste mundo, foi no tempo antes da Reforma, principalmente, ali não se lia a Bíblia, ela era reservada às autoridades religiosas e nem mesmo o baixo clero tinha o privilégio de conhecê-la. O alto clero conhecia-a para adaptá-la às suas necessidades, aos seus desejos e às configurações de poder sobre a igreja existente que lhes era peculiar, que era a visão deles. Lutero apaixonou-se pelo texto bíblico, Lutero teve sua visão de vida e a sua mente transformada pela leitura da Bíblia e propôs que a Bíblia fosse universalmente oferecida a toda a humanidade, não só aos cristãos. Aos cristãos para que pudessem conhecer, crescer, em Cristo. E aos não cristãos para que pudessem conhecer Jesus Cristo segundo o que a própria Bíblia lhes poderia apresentar. Bem, o mundo depois da Reforma nunca mais foi igual. Era um mundo unívoco, era um mundo com uma só visão, praticamente religiosa, no Ocidente, que era a visão católica. E eu não estou falando do bem ou do mal da visão católica, eu estou falando da realidade. Ok? E depois da Reforma, surgiram, primeiro, a visão luterana, depois a visão calvinista, depois a visão de outros, de Calvino, a visão de Calvino, depois a visão de outros que vieram na esteira da Reforma Protestante e que foram consolidando as suas visões diferentes do que o texto bíblico lhes apresentava. E, nesse aspecto, a Bíblia já não mais poderia ser tirada do alcance do ser humano, porque uma das primeiras coisas que a Reforma providenciou, depois do advento da imprensa, foi que a Bíblia fosse impressa e distribuída o mais universalmente possível, o que significava ainda naquele tempo para poucas pessoas. Era um trabalho demorado, um trabalho caro e um trabalho que necessitava de um financiamento que os reformadores conseguiam, de modo especial, com os cristãos que os seguiam, com os príncipes que os apoiavam, né? Nos estados que os apoiavam. Pois bem, a oração é de importância vital na vida cristã e é algo que nada, nenhum governante no mundo, nenhum cataclisma, nada nos poderá tirar.
Porque conhecedores que somos, que Deus está conosco todo o tempo e o tempo todo, nós podemos em qualquer lugar, em qualquer circunstância, falar com Ele, acessá-lo, conversar com Ele, dizer das nossas interrogações, dizer das nossas dúvidas, dizer dos nossos anseios e procurar cada vez mais o conhecimento da sua vontade para que andemos nela, para que andemos nos caminhos do Senhor. Afinal, orar é, sobretudo, buscar a vontade de Deus. Orar não é simplesmente eu dizer o que eu quero, mas falando ao Senhor da minha vida, é buscar qual é a sua vontade para que eu a siga e, seguindo-a, seja um servo fiel àquilo que Ele pede da minha vida. Isso eu quero ressaltar porque muita gente acha que orar é simplesmente dizer o que vai na sua mente naquele momento. Orar é simplesmente dizer a Deus o que quer e esperar que, como resultado, Deus lhe responda positivamente. Não é bem assim. Primeiro que, sendo Deus o Senhor, a resposta à nossa oração será segundo a sua vontade, não segundo a nossa. Podemos pedir-lhe o que quisermos, mas devemos ter maturidade espiritual para esperar a sua resposta e, seja qual for a sua resposta, obedecer. Obedecer àquele que é o Senhor da nossa vida. Um exemplo extraordinário disso dá-se em Jesus Cristo, de modo muito especial naquela oração que a gente costuma dizer que é a oração do Getsemane. Jesus Cristo chega ao jardim de oração dele, né, naquele momento, ele chega com um desejo no coração. E que aquela morte que lhe estava reservada não acontecesse. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas olha, falando com o Pai e Senhor da sua vida, Jesus diz assim, entretanto, seja feito não o que eu quero, mas o que tu queres. Essa deve ser a atitude nossa em qualquer momento da vida, quando estejamos em oração. Pai, vou te falar o que tenho em minha alma, o que tenho em minha mente, o que me atribula, o que desejo. Mas, Pai, o meu compromisso é que, depois disso, a tua vontade seja feita. Por isso, enquanto estou em oração, e depois desse momento que a gente chama momento de oração, que é o momento de espera da manifestação da tua vontade, que quando ela surja e eu fique consciente de que é a tua resposta para a minha vida, a minha opção seja segui-la radicalmente, não importando o preço que me seja cobrado. No texto da lição de hoje, o que o autor considera é a relação entre oração e generosidade. Oração e o amor que se expressa numa vida generosa, numa atitude de generosidade. Irmãos, a vida cristã é um constante amadurecimento, é uma constante transformação. Aquele que está em Cristo, diz Paulo em 2 Coríntios, nova criatura é, uma nova pessoa ele é. As coisas que não são segundo a vontade de Deus vão ficando para trás. E eis que tudo, paulatinamente, vai mais e mais se transformando em coisas novas da nossa vida. Coisas novas que são coisas não mais ligadas ao que antes vivíamos, pensávamos, fazíamos, mas coisas que são fruto agora da presença de Deus e da expressão da vontade de Deus e da operosidade do amor de Deus e da presença de Deus em nossas vidas. Pois bem, a generosidade é um desses frutos. Vamos pensar que o apóstolo Paulo diz que o fruto do Espírito, quer dizer, da presença de Deus em nossa vida, começa o amor.
e ele vai acrescentando alguns outros frutos, né? Alguns resultados dessa presença, que nos cabe bem considerar nessa hora. Ele diz: o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, generosidade é amor expresso em bondade para com os outros, né? Fidelidade, mansidão, domínio próprio. Irmãos, enfim, a gente vai vendo que a operação do Espírito de Deus em nossas vidas, da presença de Cristo em nossas vidas, vai produzindo a generosidade de que nós carecemos para dar expressão à presença do Senhor em nossas vidas. Ora, se Deus é amor, e se Ele está presente em nós, a expressão maior que nós podemos passar ao mundo desta presença de Deus é o amor com que nós amemos todos os seres humanos, igualmente criados segundo obra de Deus e aos quais Deus nos manda amar. É o amor com que nós nos relacionamos e que nós devotamos aos nossos irmãos em Cristo, que Paulo chama os domésticos da fé, aqueles que são da mesma família da fé que nós abraçamos, né? Então, amor é isso, é mostrar generosidade. E o autor da lição, ele vai nos levar a um momento quando Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele chama a atenção daquela igreja para a questão de como nós podemos manifestar essa generosidade em cada momento da nossa vida. Ele nos diz, por exemplo, no capítulo 16 da primeira carta aos Coríntios, ele nos fala assim: ora, quanto à oferta que iremos levantar para os santos da Judéia, quero que vocês façam o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia, aos Gálatas, né, no caso. No primeiro dia da semana, cada um de vocês põe à parte o que puder, conforme tenham prosperado, guardando para que não façam coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por carta vocês aprovarem para levar a vossa dádiva, quer dizer, a vossa oferta, a oferta de vocês, vamos dizer assim, estava usando a terceira pessoa, a Jerusalém. Mas, se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Ora, irmãos, a gente sabe, né, que a igreja em Jerusalém passava, no início do primeiro século, uma situação, no início, depois da morte de Cristo, desse momento que Paulo estava vivendo, da ressurreição de Cristo também, um momento de necessidade, de agruras, perseguida que estava sendo. Ela vivia problemas de natureza política que explicava essa carência em que a igreja vivia, e até necessidade de alimentos, né? Fatores políticos que eram internos. Os judeus sempre foram um povo que viveu em grandes e graves e, às vezes, incompreensíveis conflitos políticos entre o próprio povo, que se chamam conflitos internos ou intestinos, né? Eles também, além disso, viviam em conflito com o Império Romano, porque à luz da libertação que Deus havia operado na vida deles, conscientizando-os que deviam se libertar dos egípcios, nunca mais aquela lição saiu de suas vidas, né? Nunca mais. E eles continuaram a vida toda entendendo que, se um dia estivessem submissos a outra nação, aquilo não devia ser algo aceitável. E eles deviam buscar a sua libertação. Que lição, né? Que lição. Hoje,
muitas vezes, as pessoas estão presas a julgos desiguais, a autoritarismos os mais diferentes, e nem tomam consciência disso. Não levantam a cabeça, não afirmam a sua humanidade, que anda associado sempre à sua autonomia como pessoa e como povo, e simplesmente vão suportando tudo. Naquele momento, as agruras pelas quais os judeus passavam, os judeus cristãos, especialmente em Jerusalém, tinha a ver com essa sua incapacidade de viver comodamente e em conformidade, conformados, quero dizer, com a situação de submissão ao Império Romano. Então havia essas questões. Havia perspectivas também escatológicas equivocadas. Os judeus do primeiro século, eles tendiam a entender as palavras de Cristo, especialmente sobre sua segunda vinda, literalmente. E literalmente tendo a ver com coisas iminentes, muito próximas, que não demorariam muito, que aconteceriam durante a vida dele. Eles se esqueciam de que uma vez ainda com Cristo podendo ser acessado e questionado, como mostra o livro dos Atos dos Apóstolos, eles perguntaram a Jesus assim: Senhor, é neste tempo agora que restaurarás o reino de Israel? Ao que Jesus lhes respondeu: a vós não vos compete conhecer os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Essa questão escatológica e do final dos tempos é do domínio da soberania de Deus. E me espanta muito, às vezes, quando líderes, normalmente autoritários, normalmente fraudadores da verdade divina, começam a marcar dia para a volta de Cristo, começam a marcar dia para o fim dos tempos. Isso não é questão que a gente possa colocar no nosso calendário, e muito menos levar a igreja a momentos de ansiedade, de angústia, às vezes de histeria, em função de uma perspectiva escatológica que é de um indivíduo. Que eu diria, um indivíduo equivocado, um indivíduo fanatizado por sua própria ideia e que procura induzir a todos que ele tem um acesso especial a Deus, que lhe diz: o mundo vai acabar no dia tal. E a gente sabe como isso já prejudicou a muita gente no passado e prejudica também no presente, numa compreensão mais nítida do que seja a vida cristã. E o que acontecia também, a semelhança, embora hoje com a gravidade que tem a ver com as mudanças climáticas, com o aquecimento do planeta, né? Eram fatores climáticos. Ciclicamente, algumas regiões do Oriente Médio passavam por tempos de grandes secas. Lembram-se da época de José no Egito, que ele teve que levar o rei a compreender que viriam tempos de muita abundância, mas depois viriam tempos de muita escassez no mundo todo, e que precisava encher os celeiros para que no tempo da escassez nada faltasse àquele povo. Isso fez com que José fosse um grande governante, tendo essa visão sistêmica da realidade, ampla da realidade, e fosse um governante que se preocupasse não apenas com o momento presente, mas com o futuro do povo, e tomasse as providências pertinentes para que o povo tivesse o alimento de que precisaria nos tempos de escassez que viriam no futuro. Pois bem, nesta lição que estamos estudando, a gente precisa entender que essa fome por que passava a igreja em Jerusalém e que Paulo estava
pedindo que as igrejas fossem generosas e mandassem ofertas para eles lá em Jerusalém, Paulo já fizera alguma outra referência a isso quando escreveu a carta aos Filipenses. E quando agradeceu aos Filipenses a oferta que ele lhes havia mandado já por algumas outras vezes. Ele diz assim: ora, muito me regozijo no Senhor por vocês terem finalmente renovado o cuidado para comigo, do qual, na verdade, vocês sempre estiveram lembrados, mas agora lhes faltava oportunidade para isso. Irmãos, eu não digo isso por causa da necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro. Sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Eu hoje sei que posso todas essas coisas por causa da presença do Senhor em minha vida e dos ensinamentos dele e da minha mente que ele transformou. Todavia, vocês fizeram bem em tomar parte da minha aflição. Também vocês sabem, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo generosamente, no sentido de dar e receber, senão vocês somente. Porque estando eu ainda em Tessalônica, não só uma vez, mas duas, vocês mandaram me suprir as necessidades. Não que eu procure dádivas, mas eu procuro o fruto que cresça para a conta de vocês nos céus. Mas tenho tudo, tenho em abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que vocês me mandaram, com cheiro suave, como sacrifício aceitável e aprazível. Paulo exalta a generosidade dos cristãos, seja para com as outras igrejas, como já o tinha feito em algumas ocasiões nas suas epístolas, como até para com ele mesmo, como a igreja de em Filipos o fazia. Irmãos, a generosidade, ela é uma expressão do amor que está presente em nossas vidas, do amor ao próximo, seja o próximo mais amplamente falando, seja o próximo no sentido mais estrito, aqueles que são da mesma comunidade de fé ou da mesma fé que nós. Vivendo num mundo tão desigual como este em que estamos inseridos, em que estamos vivendo, a generosidade é uma virtude capital. É uma virtude, é a manifestação da vida cristã que pode mais facilmente ser lida pelo mundo. Tanto é assim que o apóstolo Paulo, em sua epístola, que Jesus, falando aos seus discípulos antes de partir e explicando o amor com que ele pedia que nós tivéssemos para uns para com os outros, disse: o mundo irá conhecer que vocês são meus discípulos quando vocês forem capazes de se amar uns aos outros. E não há nenhuma justificativa na Bíblia para que o nosso amor seja platônico, neutro, carente de expressões de generosidade. E tanto Jesus esclarece isso, como Tiago depois vai nos dizer: ora, a fé sem obras é morta. Se um dia um irmão chegar à sua casa e disser: olha, eu estou passando necessidade, estou com fome, estou vivendo numa carência completa, não tenho gás em casa, falta-me água de qualidade, enfim, eu estou vivendo penúria, eu não como desde ontem. Aí você chegar e disser para ele assim: meu irmão, pode ir para casa, eu vou orar por você e Deus vai suprir as suas necessidades. Olha, irmão, primeiro, isso é uma atitude, é um momento de inconsequência total do ponto de vista cristão na sua vida.
Se aquele irmão chegou a você para lhe confessar aquilo, era bom que você lesse aquela procura como se Deus o estivesse enviando a você para que você fosse instrumento nas mãos de Deus para mostrar o amor de Deus na vida dele. E Tiago diz, se você fizer isso, isso não serve para nada, sua fé é morta. Sua fé é morta. A fé viva se manifesta em amor, traduzido em muitos momentos e quase sempre em generosidade. Amor sem generosidade não pode ser entendido como amor cristão. Agora, diz o autor da lição, e isso vocês estudaram, e com isso eu quero também me aproximar mais do escopo da lição ensinada, a generosidade deve ser praticada com alegria, diz o autor. Tudo na vida cristã deve ser vivido em alegria. Tudo. Até mesmo quando você recebe uma notícia muito triste a respeito de você mesmo. Você vai ao médico e o médico diga, olha, você está gravemente enfermo, você está com câncer. Por que é que eu irei, naquele momento, somente chorar? É evidente que, por algumas implicações na minha vida, o me afastar dos meus entes queridos, o deixar de ver minha esposa, meus filhos, meus netos, todos muito queridos, meus amigos, alguns deles com os quais eu me reúno e converso e almoço várias vezes, às vezes no mês ou no semestre, é claro que isso nos entristece. Mas a perspectiva da vida cristã deve ser sempre olhando para o futuro. Eu já disse aos irmãos que, em tom de brincadeira, mas se dissesse, você desejaria isso? Eu diria, desejo. Eu estou programado, isto é, meu prazo de validade só vai vencer quando eu completar 217 anos. Bem, isso é um reflexo do meu compromisso com a vida. Eu gosto de ver essa vida uma coisa maravilhosa, porque, entre outras coisas, nela está a alegria do Senhor em todos os meus momentos. Mas isso não quer dizer que eu não enfrente momentos de tristeza, enfrento. Mas a alegria é muito maior que logo esse momento de tristeza sucumbe, emerge, volta à alegria e eu continuo vivendo a vida alegre. E a alegria é um dos componentes básicos da felicidade ou da vida abundante que Jesus nos veio trazer. Não dá para ser generoso com tristeza. Bem, eu dei uma oferta de R$ 50 ao irmão ali que estava precisando comprar feijão, farinha, alguma coisa. Mas com que tristeza eu dei, né? Você não vai dizer isso a ninguém, a não ser que lhe falte inteligência. Mas às vezes você pode sentir isso com você. Isso pode me fazer falta. Não sei para que eu dei. Não, não, não. Dê com alegria. Dê com alegria e dê já, antevendo a alegria que aquela pessoa vai experimentar, entrando no mercado, comprando aqueles gêneros essenciais para a alimentação da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, chegando em casa, preparando aquele almoço e todos comendo com fartura aquilo que precisavam. Estou falando dos R$ 50 só. Ninguém come com fartura, não sei, um dia só, com R$ 50. Né? Isso nos chama, generosidade, nos chama também a pensar nas implicações sociais da generosidade. Se eu quero ser generoso com o mundo em que vivo, com o meu próximo de modo particular, eu devo olhar para as condições de vida em que ele vive. Porque o que chega para pessoas que têm alguma posse, mesmo que seja episódica aquela posse naquele momento, ajudar um outro, é reflexo da fábrica de miseráveis que é o mundo em que a gente vive, que é produto de um regime em que o dinheiro vale tudo e o ser humano não vale nada, por isso que o trabalho vale tão pouco
e o capital vale tanto, né? E cada vez mais se vão reduzindo os direitos dos trabalhadores, de tal forma que, com o salário mínimo que nós temos hoje, o trabalhador trabalha o mês inteiro, não paga nem o seu enterro? Isso é um absurdo. Pois bem, a gente precisa trabalhar por um mundo mais igual, mais generoso. Porque a minha generosidade será um grão de areia. Mas a generosidade de um sistema de políticas públicas que levem as pessoas a serem alcançadas com as bênçãos com que nós somos alcançados, porque temos mais alguns recursos que essas pessoas, isso precisa ser universalizado. É por isso que, desde que essa ideia de renda mínima universal foi lançada no mundo, e no Brasil, primeiramente, pelo ex-senador Eduardo Suplicy, eu a abracei como minha também desde o início. E fico acompanhando o que vai acontecendo no mundo, na Dinamarca, na Holanda, na Europa, alguns países pensando nisso. E acho que devia também ser colocada no Brasil uma renda mínima universal. Universal no sentido de que alcançar todas as pessoas do país. Uma renda mínima universal diria o seguinte, que o país se tornou mais generoso, que todos estão trabalhando para que o país seja mais igual, o que, em outras palavras, estão trabalhando para que algumas pessoas que antes passavam fome não mais passem fome, que antes viviam uma vida indigna e de mendicância e de comer restos de restaurantes e de casas catados no lixo, esses restos, isso não mais aconteça. Isso não mais ocorra. Pois bem, meus irmãos, a generosidade, essa generosidade, quer seja individual, quer seja social, ela precisa ser exercida com alegria. Jesus diz uma palavra que a gente se esquece muito dela. Muito melhor coisa é dar do que receber. Muito melhor coisa é dar do que receber. Pois bem, por que muito melhor coisa é dar do que receber? Porque quando a gente simplesmente desfruta do que a gente tem, a gente se alegra naquele momento, às vezes episódio, com o que a gente tem. Mas quando a gente dá alguma coisa para alguém, a gente se enche de alegria porque a gente sabe que aquilo vai levar alegria a outros corações, a outras vidas. E isso é extraordinário. Faz um bem não apenas psicológico, moral, mas faz um bem muito grande do ponto de vista espiritual. A alegria que isso comunica a quem dá alguma coisa a alguém, a quem leva algum bem a outra pessoa, é de caráter extraordinário. Agora, a generosidade, ela nos ajuda também a entender que o que temos vem de Deus e que nós, nesse aspecto, dependemos dele. Mas o que tenho é fruto do meu trabalho. Mas para o seu trabalho você precisa ter saúde. E a sua saúde, entre outras coisas, é uma bênção divina. É uma bênção divina. Como também, quando você adoece, a recuperação da sua saúde é uma bênção divina. Eu dizia há alguns instantes que eu quero viver 217 anos. Mas isso quer dizer, naquela época, e faço essa remissão para esclarecer, que mesmo querendo tanto a vida e viver tanto, se um dia o médico me dissesse, olha, você tem mais um mês de vida, eu procuraria viver esse mês extremamente alegre e feliz, usufruindo mais e mais daquelas minhas amizades todas, dos amores da minha vida,
minha esposa, meus filhos, meus netos, meus irmãos, meus familiares, meus amigos, e feliz porque a troca era vantajosa. Eu perderia alguns anos, até muitos que fossem, aqui na Terra, para ir para uma vida que o apóstolo Paulo descreveu como incomparavelmente melhor. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Isso é extraordinário. Bem, mas voltemos. A generosidade nos ajuda a entender que se a gente tem alguma coisa para dar a alguém, a gente tem bênçãos que chegaram às nossas vidas. Meus irmãos, todo cristão gosta de ser abençoado. Se tem um bom emprego, quer um ótimo emprego. Se ganha bem, quer ganhar otimamente bem. Se é rico, quer ser milionário. Se é milionário, quer ser bilionário. Se é bilionário, quer ser miliardário. Olha só, a gente quer sempre mais e mais e mais. Mas às vezes a gente se esquece como cristão que a bênção só tem sentido quando aquele que a recebe de Deus se torna um abençoador de outras vidas. A minha visão da vida cristã é como se ela fosse um leito de um rio sem barragens, sem represas. Um leito de um rio pelo qual as águas desse rio correm e vão abençoando todos os espaços por onde essas águas passam. Lembram-se daquela expressão, quando a gente estuda a história universal, né? História antiga, de modo especial, que o Egito era um presente do Nilo e os orientais tinham essa ideia, né? Os asiáticos também, civilizações mais antigas, que se formavam as suas cidades, e tudo se formava em torno de rios ou à beira de rios, e esses rios abençoavam as enchentes do Nilo, inundavam uma grande parte do país, e depois, quando elas secavam, ou mesmo quando as águas ficavam em baixa altura, se plantava, especialmente coisas próprias para isso, e nas áreas que ficavam secas, agora umedecidas, agora realmente até naturalmente fertilizadas, se plantavam os outros alimentos que iriam garantir a subsistência dos egípcios e de outros povos habitassem as suas terras. Bem, a nossa vida deve ser assim, como o Rio Nilo, como o leito do rio, qualquer que seja o rio. Onde ele passa, por onde ele passa, ele vai abençoando suas margens, vai abençoando aquelas terras e as pessoas que às margens dele vivem, que vão podendo, daquilo ali, produzir alimento, alimentar os seus animais e garantir a subsistência do seu povo ou do povo que vive naquela região. Ser abençoador é ser generoso com as bênçãos que a gente recebe de Deus. Não tem sentido receber bênçãos de Deus para guardá-las. Nós não somos museus de bênçãos. Nós não somos depósitos de bênçãos, cofres de bênçãos, armazéns de bênçãos. Nós somos simplesmente leitos de rios que as águas da nossa vida corram e vão levando as nossas bênçãos, as bênçãos que recebemos de Deus, não as nossas, no sentido de que nós as produzimos, vão levando as nossas bênçãos para outras vidas. É isso que deve fazer com que, por exemplo, a gente, se tem possibilidade de sair com 5, 10 reais, 20 reais por dia, a gente saia olhando bem para quem a gente está dando, mas abençoando outras vidas, 2 reais aqui, 3 reais acolá, 1 real aqui. Olha, uma pessoa que está na rua,
e que receba R$ 1 por dia de 50 passantes que por ali transitem, essa pessoa vai perceber ao fim do mês mais de R$ 1.000, mais do que o salário mínimo que hoje se paga nesse país para trabalhadores com carteira, o que é uma ignomínia, o que é uma grave injustiça, o que é, inclusive, alguma coisa que é indigno de um povo que pratica isso ser chamado de humano, no sentido mais pleno da palavra. Então, a generosidade nos ajuda a depender de Deus, porque a gente não fica dependendo do depósito que está feito de bênçãos que a gente tem. Lembram-se da caminhada do povo de Deus no deserto, rumo à terra prometida? Pois bem, a comida era dada cada dia para cada dia. E não adiantava guardar, porque se guardasse, apodrecia. Já pensou se isso fosse assim também hoje? A gente correria muito mais rapidamente para distribuir todas as bênçãos que a gente recebe. E talvez a gente devesse ter essa consciência. Deve passar de ser consumistas, acumuladores, para pessoas que são generosas, que são abençoadoras de outras vidas. E só são abençoadoras de outras vidas porque primeiro receberam de Deus as bênçãos que podem fazer levar satisfação e alegria para outros também. Outra coisa que o autor da revista comenta, da lição comenta, é que a generosidade promove gratidão entre nós. A generosidade entre irmãos ou entre pessoas, ela cria laços. Ela cria laços. Mas a gente não deve dar esperando que a pessoa fique grata. E às vezes fique grata e com o sentimento de que nos deve alguma coisa. Eu, quando fui para o seminário, deixei as boas condições que tinha na minha casa, onde nada me faltava, com a afirmação dos meus pais que nada me dariam. Se eu havia resolvido ir para o seminário, contrariando o desejo deles, e como afirmação do meu compromisso com Cristo, com a visão espiritual e religiosa diferente das deles, com a qual eu havia rompido, eu nada teria deles. Teria que me virar para me sustentar. Cheguei numa cidade que eu não conhecia quase ninguém na nova cidade, e comecei com dificuldades, porque a igreja que me mandou para o seminário, embora fosse uma igreja forte financeiramente, uma igreja de classe média para alta, em Maceió, aquela igreja havia decidido o seguinte: bem, vamos recomendá-lo para o seminário, mas como ele não precisa e a família dele pode muito bem sustentá-lo, tem condições muito boas para sustentá-lo, a gente não vai dar nada para ele. Foi assim que eu fui. E no primeiro semestre de seminário, eu só faltei passar fome. O pouco dinheiro que minha mãe me deu quando eu saí de casa para viajar para o Recife, aquele dinheiro, evidentemente, como qualquer dinheiro, que é finito, e isso é muito importante que a gente preste atenção a ele, é finito não só no valor, é finito no seu alcance também. Pois bem, aquele dinheiro acabou. E um dia eu procurei o reitor do seminário, o doutor Davi Min, uma pessoa da qual eu me aproximei e fui abençoado por ele, fui depois ser pastor auxiliar na sua igreja. No primeiro momento eu fui pastor da mocidade, depois saí, fui a outra igreja, e quando voltei ele me convidou para ser pastor auxiliar, que já o queria ter feito antes. Bem, eu o procurei
e pedi alguma importância emprestado. Só que eu sempre prezei muito por minha autonomia, como sinal da minha liberdade. E eu sei que há pessoas que, quando emprestam alguma coisa a alguém, aquela pessoa fica devedor, como se tivesse que ser fiel a ela em todas as suas posições e em todos os seus momentos. Não. Eu só posso ser fiel àquilo que eu julgo certo, àquilo que eu julgo ético, aquilo que eu julgo de acordo com a vontade de Deus. Se amanhã ou depois alguém, ele que me havia emprestado aquela importância, me cobrasse fidelidade, eu queria dizer que não era isso que eu estava vendendo. Acho que foi uma atitude um pouco ousada de minha parte, mas madura. E mais maturidade ainda mostrou ele, que quando o fez, disse: olha, com esta sua palavra eu quero dizer que não haverá empréstimo entre nós. Deus me tem abençoado, e das bênçãos com que ele me tem abençoado, eu vou lhe dar uma pequeníssima parte. Aí me deu aquela importância, que não me lembro qual foi, que eu lhe havia pedido. E em nenhum tempo no nosso relacionamento, que demorou mais 5 anos, eu como estudante do seminário, presidente do Grêmio, ele nunca me cobrou fidelidade às posições dele, mesmo quando eu era contra aquilo que a direção do seminário estava estabelecendo ou fazendo. Em nenhum momento ele me cobrou isso. Em nenhum momento ele pareceu que me lembrava aquilo que havia acontecido naquele momento. Ele foi presente em minha vida nesse momento, foi presente no outro quando trabalhando para ajudar os flagelados de uma grande enchente que aconteceu na cidade de Recife, e que a gente andava naquela água suja, com risco de doenças como leptospirose, por exemplo. Eu peguei uma enfermidade nos olhos e ele observou e disse: olha, eu estou vendo que você não está bem da sua vista. O que é que foi isso? Foi alguma coisa dessas loucuras que vocês andam fazendo aí nas águas podres aí dessa enchente? Isso pode ter sido, né? Ele disse: olha, que vai nesse médico, ele é meu médico, e procura ver isso, porque a visão será muito importante para você em toda a sua vida, especialmente quando você vai ser um ministro do Evangelho. Bem, generosidade produz realmente momentos de maturidade. E generosidade, ela é resultante também de maturidade cristã, da consciência de que o que eu recebo de Deus é para mim, sim, para que eu usufrua daquilo, mas é também para abençoar outras vidas. E a generosidade cria, vamos dizer assim, meus irmãos, um círculo de amor prático. É muito interessante. Hoje, quando eu sei que existe um colega ou uma pessoa carente de ajuda, eu procuro, dentro do meu círculo de amizades, pessoas que eu sei que estão dispostas a colocar alguma importância, seja de uma vez só, seja por 2, 3, 4, seja por um ano, todo mês, alguma coisa para ajudar uma pessoa a sair de alguma dificuldade. Há cerca de 3 ou 4 meses atrás, aconteceu isso, e nós nos reunimos e levantamos uma oferta para um irmão que precisava fazer uma coisa na sua vida que daria condições de ele se colocar de uma forma pronta para o serviço de Deus numa outra circunstância que não aquela em que ele estava vivendo. Isso é amor transformado em generosidade, que se transforma em alguma coisa muito mais feliz quando você faz com outras pessoas, porque você vê ainda a esperança que há neste mundo, com tanta gente boa que existe e que quer fazer o bem do seu próximo. Na igreja, o maior testemunho que ela pode dar, estejamos certos, é o amor com que nós nos amemos uns aos outros.
não é o que Jesus diz em João, no Evangelho de João? E todos conhecerão que vocês são meus discípulos quando vocês se amarem como eu estou mandando que vocês se amem. Como eu amei a todos vocês também. E uma das marcas fundamentais do amor de Cristo por nós é a doação. Como ele fez, ele se doou por nós. Meus irmãos, meus amigos, querida classe da EBD do Catete, quero concluir esta lição dizendo que foi um prazer muito grande estar com vocês nessa manhã. E quero dizer a vocês o seguinte: analisem a vida de vocês. Vejam se vocês estão sendo abençoados e dignos da bênção. Dignos eu não diria, mas estão correspondendo junto ao Senhor com aquilo que Ele quer que vocês façam das bênçãos que dele têm recebido. Ou seja, façam com que essas bênçãos alcancem outras vidas. Ninguém tem outro mandamento maior do que este de Jesus. Amai-vos como eu vos amei. E neste amor de Jesus Cristo está a generosidade com que ele alcançava outras vidas. Seja para mudá-las, seja para tocá-las emocionalmente, seja para tocá-las socialmente, seja para tocá-las materialmente, seja para tocá-las espiritualmente. Até porque ser cristão é viver em Cristo e em Cristo para servir aos outros. Ou seja, para servir a Deus, servindo ao próximo. Isso é generosidade cristã. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que Deus, a todos juntos, nos abençoe. Amém. Nesse encerramento da Escola Bíblica Dominical desse domingo, irmãos, queremos fazer a comunicação de que logo mais teremos aquele encontro interativo às 18 horas pelo Zoom, onde nós vamos poder estudar, rever a lição, debater, tirar dúvida, né? E teremos a oportunidade de ter a participação de todos os alunos, todos os professores, todos aqueles que acompanharam o estudo pela manhã no YouTube, poderão participar desse encontro. E convido os irmãos aí de casa para abrir seus cantores no hino 130. Vamos agora cantar a terceira e quarta estrofes. O hino tem o título Beneficência. E depois teremos a oração final, que vai ser apresentada a Deus pela irmã Natália Batista, bispo dos Santos. Supremo dom de Deus, vem
Muito obrigado pela essa lição que o Senhor nos proporcionou hoje. Que o Senhor possa estar sempre cuidando da gente e que a gente possa sempre estar buscando o seu nome e que através dessa lição, todos aqueles que não conhecem os seus ensinamentos passam a conhecer. Senhor, meu Deus, esteja protegendo todos dos enfermos da igreja e todos aqueles que estão precisando nesse momento. Em nome de Jesus, amém.